Prezados irmãos e irmãs, saudamos-vos na bendita paz do Senhor, fazendo fé de que estas imagens sonoras e visuais cheguem até ao vosso domicílio em perfeitas condições técnicas. Louvemos o santo nome do Senhor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, inclinamo-nos reverentemente em oração para agradecer-te pelo dom da vida e por todas as condições que o Senhor coloca à nossa disposição para torná-la digna de ser vivida. Obrigado, ó eterno Deus, por nos congregares a partir dos nossos domicílios para prestarmos culto de adoração ao teu bendito nome. Perdoa-nos nossos pecados e dê-nos um novo teor de vida ao nosso Senhor. Queremos render-te graças apesar desta situação de emergência a que os países, na sua generalidade, se encontram. No entanto, sentimos a tua mão protetora cuidando do teu povo. É verdade que muitas das pessoas já partiram, mas aprendemos que em ti nada se perde. Mesmo aqueles que partiram e que confessaram nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, descansam na eterna glória. Eis-nos aqui, Senhor, oferecendo-te este culto de adoração em resposta ao teu convite santo, que nos apelou a prestarmos culto. A mensagem que nos vem do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, de corpo e alma, dando este louvor de gratidão a Ti, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, prezados irmãos e irmãs, o hino número 10 em português, conforme a melodia que nos vai ser brindada pelo mestre César e com a letra que vai aparecer na tela do seu telefone, do seu computador ou do seu televisor. O hino número 10 em português.
Leitura do Salmo 139. Humilhemo-nos ante a face do Senhor com a leitura do Salmo 139. Assim diz a Santa Palavra: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz ao redor de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste no teu interior. Entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém.
teus, perseverança no caminho aos céus, dá poder pra te glorificar e pra sempre a Cristo obedecer. Prezados irmãos, vamos agora tomar alguns instantes para meditarmos na palavra do Senhor no formato de estudo bíblico. Por isso, o irmão deverá manter a sua Bíblia aberta para confirmar, para atestar sobre os textos que vamos anunciar aqui, justamente neste domingo, segundo domingo, das aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo após a Páscoa. A Bíblia tem todo o conhecimento sobre a pré-existência e a existência e o período pós-existência. Estou a me referir ao período pós-existência do mundo, o local onde habitamos. Este mundo passará e tudo passará. No entanto, nós viveremos eternamente com o Senhor justamente pela crença que temos em Nosso Senhor Jesus Cristo enquanto nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso faz todo sentido estudar a palavra de Deus, que é a orientação, é a bússola para a nossa vida, o alimento espiritual que nos mantém intimamente ligados e conectados a Deus, nosso Criador. Por isso, o irmão, se ler Josué capítulo 1, versículo 8, encontrará as seguintes palavras: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Quer dizer que o segredo do sucesso do ser humano está justamente no cumprimento escrupuloso da palavra de Deus em sua vida. Estas palavras foram ditas a Josué e que continuam fazendo eco, continuam a ecoar nos nossos dias. Também, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17, encontramos a seguinte palavra: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Justamente por estas razões é que faz todo sentido lermos a Bíblia, para que busquemos a perfeição no Senhor e para que nos aperfeiçoemos de forma habilidosa em tudo o que fazemos.
Prezados irmãos, estamos a viver as aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a viver aquele período que Nosso Senhor apresenta-se a diferentes pessoas em diferentes lugares para dar prova da sua ressurreição e comissionar essencialmente os seus discípulos a irem ao mundo dar testemunho do seu Evangelho, pregando às nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu estou lembrado que na minha infância, ainda lembro ouvir falar que Patrice Lumumba tinha sido visto depois da sua morte em vários lugares do mundo e que em Angola, por exemplo, no Ambo, onde passei a minha infância, alguns mais velhos diziam que Patrice Lumumba foi visto a descer a Cidade Baixa para a Cidade Alta enrolado num pneu. E isto deu assim algum alvoroço, porque muitas pessoas acreditavam nisso, achavam que verdadeiramente ele tinha sido visto. E eles juravam mesmo que tinham visto Patrice Lumumba. E quero crer que essas pessoas que diziam isso nem sequer o conheciam. Também, após sua morte, me refiro a Michael Jackson, muitas pessoas tentaram provar que ele tinha sido visto depois da sua morte, ressuscitado. E alguns jornalistas, sobretudo no Brasil, tentaram fazer provas deste argumento, tentando preencher espaços das redes televisivas de maior vulto naquele país e querendo provar que realmente Michael Jackson não tinha morrido. Meus amados no Senhor, a Bíblia ensina-nos que para onde nós vamos, nós não voltamos. Com exceção de Nosso Senhor Jesus Cristo, que após sua ressurreição apareceu e foi visto e conviveu com os seus apóstolos por cerca de 40 dias e depois ascendeu aos céus, ninguém mais viveu isto. Nem mesmo Lázaro, a que nos referimos no domingo passado, ou a filha de Jairo, que tinha falecido e o Nosso Senhor, visitando a casa de Jairo, a levantou ou a retirou da morte, dizendo, Talita cumi, menina. Ou mesmo o filho daquela viúva que caminhavam já para a sepultura. Esses todos foram ressuscitados em corpo e osso. E com certeza voltaram a falecer um dia. Mas como Nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e vivo e vive eternamente, é a primeira experiência e com certeza acontecerá para todos os que creem no seu nome para viver na eternidade. E disto com certeza o rei Davi tinha uma percepção muito clara sobre isso. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, tem uma resposta muito clara sobre o destino dos mortos. Lembremos-nos que Davi teve um filho com Betseba e que Natã o chamou a atenção do pecado que Davi havia cometido, para além de coabitar com a esposa de seu comandante Urias. Ainda assim, criou todas as condições para que Urias viesse a morrer na frente do combate. Este bebê nasceu com algum problema. Desde muito cedo, os médicos daquele tempo haviam prognosticado que aquele bebê não viveria muito tempo. Davi jejuou durante muitos dias, muitas noites, orou ao Senhor para ver se impedisse a morte do menino. Mas quando o menino chegou a morrer, Davi fez o seu banho, vestiu-se, pediu comida e as pessoas interrogaram-se, mas por que esta atitude? Porque elas estavam temerosas. Se ainda doente Davi não comeu, agora que o menino morreu, com certeza ele também há de morrer. Mas exatamente Davi fez o contrário, porque a resposta não devia ser mais sábia do que aquela que está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, que diz: porém, agora que está morta, nesta altura, a criança, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. O mesmo que dizer, os mortos não voltam ao convívio com os vivos. Os mortos não voltam ao convívio com os vivos, a menos que haja uma extrema necessidade da parte de Deus e que este venha para uma missão da parte de Deus.
como é o caso de Moisés e Elias, que foram vistos no Monte da Transfiguração, conversando com o Senhor Jesus. O irmão pode conferir isso em São Mateus, diz assim: eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, com raras exceções, o Senhor pode eventualmente mandar alguém que está na eternidade para passar um determinado recado a nós. Como dizia, estamos a celebrar as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele foi visto em muitos lugares e por diferentes pessoas após sua ressurreição. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola a Coríntios, capítulo 15, versículo 6, diz que depois foi visto o Senhor uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda maior parte, mas alguns também já dormem. Então o apóstolo Paulo está a dizer que de uma só vez cerca de 500 irmãos viram o Senhor. É um número realmente ousado. Se não fosse verdadeira esta informação, Paulo não teria dito este número elevado. E o mais encorajador que ele nos diz é que muitos destes que viram o Senhor ainda estavam vivos naquela altura que o texto foi escrito e que Paulo dava testemunho da ressurreição de nosso Senhor. Conforme dizíamos no domingo passado, Jesus deu provas da sua ressurreição aos seus irmãos, aos quais já os preparou antes da sua própria partida para a eternidade. Jesus já os preparou, já havia anunciado que importa que o Filho do Homem seja julgado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Já advertiu os seus discípulos. Ele não apresentou-se às autoridades que muito mal fizeram para ele, porque nosso Senhor ensinou a amar os inimigos e a orar por eles. Pode conferir, meu irmão, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao versículo 47. Eu vou ler todo este texto que diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Isto é o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, de amarmos até os nossos inimigos. Na verdade, meus irmãos, como dizia, estamos a celebrar as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava, nas minhas pesquisas ao longo destes dias, ler 10 razões muito interessantes apresentadas por um prelado católico, um sacerdote católico chamado Tom Hobbes. Tom Hobbes, que fala das 10 razões que provam a ressurreição de nosso Senhor. Ele diz que a primeira razão é o argumento da fraqueza de Cristo, ou seja, é importante observar como o modo como a história é contada no Novo Testamento. Não se trata de um mito da ressurreição. Jesus não é apresentado como uma figura mítica, toda poderosa, que triunfa sobre os inimigos. Ele parece, na verdade, fragilizado. Ele chegou a dizer na cruz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E disse mais: Deus meu, por que me desamparaste? O mesmo que Eli, Eli, lama sabachthani, gritou o Senhor. Depois da crucificação, não foi a figura heróica de Jesus que brilhou entre os seus seguidores, mas a fraqueza. Os apóstolos não só voltaram porque algo realmente extraordinário aconteceu, ou os apóstolos só voltaram porque algo realmente extraordinário aconteceu. O líder derrotado deles ressuscitara dos mortos.
A segunda razão é o argumento da fraqueza dos apóstolos, ou seja, se os apóstolos estavam inventando uma religião, eles o fizeram de maneira como a maioria dos fundadores das novas religiões não fazem. Eles não pareciam grandiosos, nem dignos de respeito. Eles mais pareciam vítimas de um verdadeiro desastre. O terceiro argumento tem a ver com a transformação de Saulo, a transformação de Paulo. Além dos 12, temos o caso de São Paulo. Ele passou de perseguidor zeloso a pregador zeloso depois de ver Cristo vivo. Esta transformação extraordinária de alguém escandalizado com a mensagem cristã, transformando-se em seu principal líder e pilar, só faz sentido tendo Cristo ressuscitado. Paulo retoma a sua história pessoal sobre a ressurreição mais do que uma vez, e até mesmo quando está sendo julgado. Isto alimenta a sua fé e faz toda a diferença para ele. Ele até diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e é vã também a nossa fé. Confira isto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. O quarto argumento, nenhum debate na igreja primitiva, ou seja, a igreja primitiva não debateu variadíssimos assuntos, mas a questão da ressurreição do Nosso Senhor nunca foi posta em causa nas discussões que giravam em torno das questões candentes da igreja primitiva, ou seja, a igreja logo na sua gênese, depois que o Espírito Santo desceu de forma impetuosa como línguas de vento que pousaram sobre os seus apóstolos e foram vistos a falar e a interpretar diferentes línguas. A segunda razão tem a ver com a fé dos mártires, ou seja, os cristãos dos primeiros dias da igreja até os nossos dias estão dispostos a morrer por sua convicção de que Cristo ressuscitou dos mortos. Cremos nisto plenamente e dispostos a darmos a nossa vida. Para os cristãos, a ressurreição não é um sonho doce ao qual eles se entregam, mas uma dura realidade pela qual sofrem e morrem. Já falamos aqui do evangelho barato das facilidades, que devemos estar verdadeiramente atentos com esses pregadores que só falam de rosas e esquecem-se de falar de espinhos da peregrinação de um cristão. Se foi verdadeiramente ressuscitado dentre os mortos, seu Pai o erguendo, assim como da mesma maneira seu Pai o levantará daqueles que acreditam nele por meio de Jesus Cristo, disse o mártir Inácio, que foi dilacerado por leões por volta do ano 108 depois de Cristo. Também o sexto argumento, a sexta razão, tem a ver com os diferentes relatos, ou seja, os escritores dos evangelhos incluíram diferentes detalhes e materiais de diferentes fontes, todos os quais mencionam factos da ressurreição. Temos a história de Emaús, temos o relato de Tomé, que disse que se eu não vi as mãos do Senhor ao seu lado, de forma alguma acreditaria. Temos o relato da apresentação de Jesus a Maria Madalena e a outras. Essas histórias atestam o mesmo facto da ressurreição de Nosso Senhor. Temos ainda a questão, o sétimo argumento, ligado às testemunhas oculares. Em sua carta aos Coríntios, que muitos estudiosos datam de cerca de ano 53 depois de Cristo, a primeira carta, ou a primeira epístola aos Coríntios, essa é a primeira carta, São Paulo falou de como Cristo apareceu vivo a 500 pessoas. Deste argumento já falamos lá em cima. O oitavo tem a ver com os relatos históricos não cristãos. Não só os cristãos falaram de Jesus, mas grandes historiadores, conceituados historiadores do primeiro século, do segundo século, falaram de Jesus Cristo, embora como uma figura histórica, não colocando em evidência a sua questão divina, mas isto dá-nos prova que realmente Jesus viveu e ressuscitou. Deles falaram, ou podemos destacar aqui, Tácito, que foi um grande historiador, Plínio, o jovem, também Josefo, um grande historiador hebreu, ou os Talmudes, tanto o babilônico e o grego, ou mesmo Luciano de Samosata. Todos estes não eram cristãos,
mas em seus relatos históricos falam de Jesus enquanto figura histórica. O nono argumento, a nona razão, tem a ver com Jesus não morreu novamente. Quer dizer que Jesus ressuscitou e vive eternamente. Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Os irmãos lembram-se que 8 dias depois, os apóstolos estavam fechados num quarto e de repente apareceu Jesus no meio deles, sem as portas ou as janelas terem sido abertas. Então Jesus ressuscitou neste corpo glorioso que não tem obstáculo físico, um corpo eterno, não neste corpo de carne e osso como Lázaro, como a filha de Jairo ou como o filho da viúva que já iam a caminho do seu sepultamento. É preciso que nós morramos, que nós nos despamos deste corpo corrupto para que nos revistamos de um corpo incorruptível. A 10ª e última razão, o surgimento de uma religião histórica. O surgimento de uma religião histórica. O cristianismo se espalhou e cresceu, apesar da perseguição, não por causa do poder ou da personalidade dos apóstolos, ou das regalias da fé. Os apóstolos eram fracos e havia penalidade e não regalias. Mas por causa da experiência da ressurreição dos primeiros cristãos, eles se tornaram mártires, ofereceram-se, e o testemunho da fé que apresentaram prevalece até aos nossos dias. Meu irmão, Cristo vive e viverá eternamente. E todo o que nele crê não morrerá, mas viverá para a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. São João 14, versículo 6. Sigamos nosso Senhor para que tenhamos vida e vida plena. João 10, 10. Que o Senhor nos abençoe e continuemos a estudar a Bíblia neste período de confinamento, porque temos muito a ganhar, conforme dissemos no início deste estudo bíblico. Que o Senhor a todos vos abençoe. Amém. Prezados irmãos e irmãs, vamos então terminar com este programa entoando o hino 360 em português, que acaba sendo uma oração em favor do nosso país, para que rapidamente passe esta situação da Covid-19, da pandemia do coronavírus, e voltemos à nossa atividade normal. Lembrar que na passada sexta-feira o período de emergência ainda foi prorrogado por mais 15 dias e, enquanto cristãos, devemos nos manter em casa, obedecendo escrupulosamente as medidas e saindo só naquelas razões invocadas no decreto que o decreto permite. Conservemo-nos porque até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer, e cantemos então o hino 360 em português.
Agora, pois, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se tendo poupado a este mundo vil, baixou e a todos nós ganhou, derramando seu precioso sangue na cruz. O amor de Deus Pai, que excede toda a compreensão humana, e a santa comunhão do Espírito Santo Consolador, vem encontrar morada em vossos corações e em vossos lares, amados irmãos e irmãs, desde hoje para todo sempre. Amém.